engenheiro que às vezes nem vai no local para fazer a planta, o arquiteto, aliás. Então, se tiver terraplanagem, tem que ser o mínimo. O mínimo. Não pode ser do jeito que eles estão fazendo, eles estão tirando as montanhas. Quando você tira a terra, não tem aonde a água filtrar. A água mora no chão, a água mora na terra. A água tem que filtrar. Se o cara faz uma pequena terraplanagem, tudo bem, você discute o mínimo. Aí ele vai ter que fazer uma caixa d'água gigante, colhendo a água do telhado na chuva, para compensar o que ele fez de terraplanagem. Mas não, eles estão fazendo terraplanagem, muita daquela terra vai na enxurrada, vai embora, vai entupir os rios, vai entupir a Pampulha. Eles só têm lucro, transferem toda a despesa das enchentes para a prefeitura tomar conta. Não pode continuar desse jeito, isso é privatizar o imposto. Todo mundo paga imposto e o imposto vai para as empresas empreiteiras, que vão tentar corrigir o que as colegas delas fizeram. Então, esse debate, que não há nas eleições, pode haver agora na gestão popular. E nós vamos levar essa discussão para a Câmara dos Vereadores. Eu propus a alguns vereadores de Belo Horizonte reuniões conjuntas de vereadores de Belo Horizonte e Contagem, porque a gestão da água em Contagem e Belo Horizonte tem que ser uma coisa integrada. A gestão tem que ser integrada. Por quê? Belo Horizonte e Contagem são irmãs gêmeas, siameses. Belo Horizonte e Contagem estão na bacia do Arrudas e na bacia do Onça. A Pampulha, 85%, 90% da água vem de Contagem. Mas a Pampulha está em Belo Horizonte. Mas a água que chega lá, 90% é de Contagem. Então, Belo Horizonte e Contagem tem que ter obras integradas. Mas não é essa reunião que teve aí, já teve, né, de Contagem com Belo Horizonte. Integrar os trabalhos não é aderir ao projeto do Calil, e não é aderir à Sudecap, ao CREA, que trabalham para as grandes empreiteiras, eles não trabalham para o povo de Belo Horizonte e Contagem. Eles trabalham para engordar as empreiteiras, transferem renda popular, através do IPTU, para essas empreiteiras. Porque quando pega empréstimo federal, empréstimo na Caixa Econômica, o povo vai pagar esse empréstimo. Ou vocês acham que o empréstimo é de graça? Então, essa articulação de Belo Horizonte com Contagem é uma questão política. Os militantes não podem deixar a questão ambiental canalizar Rio como se fosse coisa secundária, só preocupa com salário, só preocupa com luta social. Não, nós estamos entregando o ouro para o bandido. Os militantes têm que entender que a questão ambiental, a questão ecológica, a questão das águas, ela é fundamental para a vida. E o que é a política? A defesa da vida. O que é a política, senão a defesa da vida? Se eu coloco a questão ambiental como um detalhe, como uma externalidade da economia, se a questão ambiental é uma externalidade de uma administração pública, nós estamos tendo um comportamento igualzinho à direita tem. Porque os passarinhos, os animais, as pessoas mais pobres, vão ao rio, vão à lagoa para pegar água, para comer, para beber, para pescar. Os animais precisam de água para beber. Nós somos a favor dos animais beber esgoto. Onde que está a nossa sensibilidade socioambiental? Não é possível que a gente luta tantos anos e não consegue mudar a mentalidade. Tá? Eu acho que eu posso ficar por aqui, porque vai rolar uma discussão, as outras coisas vão chegando. Agradeço aí. Eu nem sei se vocês estão me escutando, porque eu não vi ninguém falar nada. Eu não estou enxergando. Estamos sim, Apolo. Nós estamos te ouvindo. E ficou muito nos deliciando, né? Nossa Senhora! Todo mundo ouviu com muita atenção. Já tem gente inscrita para perguntar, inclusive. Eu falei meia hora, não foi? Falou, exatamente, 36 minutos, mas podia ter falado mais, que estava muito bom, inclusive. E todo mundo muito atento. Se eu falar mais, eu posso falar uma coisa errada e aí eu vou perder tudo que eu fiz. Gente, então vamos lá. O Antônio, né, do Projeto Pomar, já está inscrito, já levantou a mãozinha. Quem quiser falar, por favor, só levantar a mão
ou colocar o nome no chat. Aí, se a gente puder até tentar falar aí até uns 3 minutos, falar e fazer, né, a questão, porque aí a gente faz o bloco de questões e depois a gente volta para o professor Apolo responder e no final a gente encaminha, porque na fala do professor Apolo já tem um encaminhamento, né, que é marcar a reunião com as secretarias envolvidas, e eu já tô apoiando esse encaminhamento, inclusive. Mas vamos lá, Antônio, Sidney e Deise, nessa ordem. Antônio, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Apolo. É um prazer de ouvir sua explicação. Eu ouvi bem detalhadamente, com o maior cuidado, com o maior silêncio, né? É muito bacana. E nós tivemos a oportunidade de nos encontrar 2 vezes, mas nunca tivemos tempo de parar para conversar. Uma foi no movimento do Salve a Mata do Planalto, em 2018, e outra foi na reunião com a Aura Carolina, né? É uma coisa que eu vou falar que está um pouquinho fora desse contexto que você está falando, mas é uma coisa assim, que tem a ver. Eu fico muito incomodado com o aterro sanitário de Macaúbas, lá em Sabará, que eu fui procurar informação e teve pessoas que me falaram que aquilo ali não contamina a água do Rio das Velhas. E, para mim, contamina, né? Não tem cabimento, que é muito perto. E falou que aquele solo ali do Macaúbas foi preparado para não contaminar o rio, para não jogar churume no Rio das Velhas. Isso procede? Olha, como é que é o seu nome mesmo? Eu esqueci, eu lembro de você, da sua... Antônio, do Pomar BH, do Projeto Pomar BH. Eu já li coisa escrita por você, viu, Antônio? Olha aqui. Eu apenas vou falar rapidinho, porque eu queria manter o foco no que eu falei. Porque se a gente dispersar para outro tema, aí a reunião vai dispersar. Mas eu conheço o aterro sanitário lá de Sabará, no bairro Nossa Senhora de Fátima, construído na beira do Rio das Velhas de sacanagem. Eles pegam os caminhões com chorume e o caminhão vai levar... Um dia eu segui o caminhão, porque eu desconfiei que eles estavam jogando no Rio das Velhas lá perto. Eles levam lá para o Praete do Onça. Eles atravessam Belo Horizonte, vão lá na ET Onça depositar aquele esgoto lá. Mas quando a gente não está vendo, ou quando tem um problema, eles devem julgar no Rio das Velhas. Eu não posso garantir. Mas, em vez de eles levarem na ET Arrudas, eles levam na ET Onça. E foi construído na beira do Rio das Velhas, porque ali passa a estrada de ferro. Eles queriam que fosse um aterro metropolitano, aproveitando a estrada de ferro para levar o lixo das cidades todas. E, na verdade, é uma coisa atrasada, porque produz muito chorume e o tratamento da ET Onça é muito ruim. A Copasa, ela engana com o tratamento de esgoto. Tanto no Arrudas quanto Onça, é um tratamento meia boca e eles cobram da gente o mesmo preço da água, 90 e tantos por cento, quase 100%, quase igual. Então, o que acontece? Está tudo errado. O esgoto tem que ser coletado 100% do esgoto. O tratamento tem que ser 100% de depuração, 100% de qualidade. A água não pode ser jogada no rio, em respeito aos peixes, em respeito aos animais que tem nos rios, em respeito às pessoas que nadam no rio. O rio foi feito para nadar, o rio foi feito para os peixes. Não está autorizado julgar esgoto nos rios. Já tem tecnologia para tratar 100%. A gente paga eles e eles jogam no rio e o governo fica quieto. Eu vou parar por aí, viu? E quero dizer para você que é muito importante nos parques ciliares o plantio de árvores frutíferas nos parques ciliares. E a gente está propondo um monte de parques ciliares em Contagem, um monte. Para o povo, são as praias que o povo vai ter para jogar bola, para fazer caminhada, para ir de bicicleta para o trabalho. Um abraço, Antônio. Obrigado, Apolo. Eu quero pedir desculpa ao pessoal, que eu fugi um pouquinho do contexto, que eu tinha essa dúvida. Foi bom porque me permitiu falar sobre isso, que isso aí vale para Contagem. E eu queria pedir você para ler o relatório, viu? Eu vou ler sim, não tive tempo, eu vou ler. Ok. Pessoal para mandar para você. Isso, ele está no grupo, ele já tem acesso, mas eu mando até pelo WhatsApp para ele.
Obrigada, Antônio. Gente, eu vou pedir uma questão seguinte. Eu entendi que o professor Apolo respondeu essa pergunta de imediato, justamente porque ela, né, tem menos a ver com a temática que foi abordada, mas a ideia é todo mundo fazer as perguntas e o professor Apolo depois responder a todos. A ordem das inscrições agora é o Sidney, a Deise, Cristina e Carmen. Eu vou pedir para que cada um, como a gente não teve um momento de apresentação no início, para cada um, antes de falar e fazer sua pergunta, se apresentar, né, falando o nome, o movimento que representa e a região, tá bom? Então, agora é o Sidney. Adriana. Sim, Cristina. Só para tentar exercitar, vamos ver se a gente já consegue falar de qual bacia que nós somos. Das 4, qual bacia que nós somos, na hora da apresentação. Ah, beleza. Quem tiver lido e saber, já tiver conhecimento da bacia que faz parte, fala da bacia também, tá bom? Essa Cristina, professora terrível. Sidney. Eu vou até me inscrever só porque eu li. Vai lá, Sidney. É claro, e é certo. Primeiro eu vou falar para vocês, né, o meu pessoal aqui, que vocês vão ter essa aula, essa maravilhosa aula que eu acabei de ouvir, aí para a gente receber essa aula depois, né? Vocês vão, como se diz, guardar, arquivar essa aula aí para nós, não vão? Cristina, e você? Tranquilo, né? Tá gravando. Maravilha. Professor, uma questão que me incomoda aqui agora. Elas estão pedindo, eu sou do movimento SOS Várzea, que agora aprendi Várzea das Flores, e aqui, eu não sei que bacia é essa aqui do Eldorado, que ele falou, essa aqui do Eldorado, que bacia que é essa? Não sei qual que é essa aqui. Novo Eldorado aqui. O Eldorado, uma parte do Eldorado drena para o Arrudas. Uma parte do Eldorado para o Arrudas. Agora, o Eldorado drena também para outra bacia. Agora, eu não estou... Eu sou do Pro Arrudas. Eu sou aqui de baixo, aqui próximo próximo do Itaú? No Vale da Via Expressa. A Via Expressa é o Arrudas, né? É o Arrudas. Ô, professor, o senhor está sabendo, o senhor deve estar sabendo, eles vão fazer aqui, ao fundo aqui da minha casa, a tal da Avenida Maracanã. Aquela que, inclusive, está... Aquela que toda vez que chove aqui, entope e tal. Aqui do lado da UNA. Né? Pois bem, o Maracanã vai para o... O Maracanã está indo para o Várzea das Flores. Vai para Pampulha. Né? A questão o formato... O Maracanã vai para a Várzea das Flores. Isso. Tá. Isso. Pois bem, eles vão canalizar aquilo ali, ou seja, não. Com certeza está tudo na contramão do que o senhor acabou de nos falar. Que tipo de discurso nós devemos ter com o governo para modificar o projeto que está lá? Porque lá vai ser uma avenida sanitária, como sempre foi as outras mesmo. O que nós podemos fazer até para modificar um pouco daquilo, desse projeto aí? Peraí, Apolo, deixa a gente falar o resto. Tá, desculpa. Isso, exatamente. Então, agora a próxima é a Deise. E aí, por favor, Deise se apresenta, fala o movimento. Depois a Cristina, a Carmen, e eu me inscrevo em seguida, então, a Adriana também. Quem acabou de falar aí, como é que chama? Sidney. Eu sou professor de História, aposentado, e formado nos estudos sociais, com Geografia no bar. Sidney, né? Isso. Tá bom. Deise, a palavra é sua, companheira. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, professor Apolo. Eu li seu relatório, muito interessante. Meu nome é Deise Reis, eu sou presidenta da Aprovargem, que é a Associação de Proteção e Defesa das Águas Vargem das Flores, e também faço parte do movimento SOS Vargem das Flores. A minha pergunta é sobre a questão dessa caixa d'água a ser feita nas residências, nos lotes residenciais, se é só nos lotes que estão na cabeceira. Eu fiquei com
uma certa dúvida se para diminuir esse impacto de inundação, se essas caixas d'água, essa questão com os entulhos enterrados, o que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, se é só nos lotes, né, nos solos que estão na cabeceira. E sobre essa questão, eu gostaria de fazer um comentário aqui com o senhor sobre essa questão da Copasa, né? Jogar esgoto nos cursos d'água. A nossa associação, outro dia mesmo, fez uma visita de campo e nós filmamos, fotografamos isso acontecer, porque as elevatórias, elas funcionam apenas com uma bomba. Elas têm capacidade para 2 bombas, mas funcionam apenas com uma bomba. Então, quando tem alguma manutenção, acaba jogando esgoto nos cursos d'água. É realmente uma coisa muito séria, né? Porque a gente paga por esse tratamento do esgoto, o esgoto cai nos cursos d'água e a gente cai, né? A gente visitou ali o córrego Maracanã e vai para a Vargem das Flores e tá simplesmente caindo esgoto, né, em Vargem das Flores. Então, é uma coisa que a gente realmente tem que nós temos que nos mobilizar, temos que reivindicar isso junto à Copasa, não é um tratamento que a gente paga e que é ineficiente. É isso. Obrigada. Ok, Deise, obrigada. Agora é a Cristina, depois a Carmen, depois eu. Deixa eu ver se mais alguém se inscreveu. Cristina, por favor, a palavra é sua. Eu achei assim, muito interessante essa fala do Apolo, né? Que saber das bacias, saber o que está dentro, né? Saber o que está dentro da terra. Aí eu fiz uma analogia aqui, que é como se a gente soubesse também o que está dentro da gente, né? E é muito importante a gente se conhecer por dentro. E conhecer o planeta, então, uma parte do relatório onde ele relata, né, que as pessoas sabiam o nome dos cursos d'água que passavam, e hoje a maioria não sabe nem o nome, nem que passa água. Os meninos das escolas não sabem que tem córrego, né, que tem curso d'água passando no seu bairro. E ali no Riacho, eu lembro que meu irmão nadava no córrego, antes dele ser canalizado, e hoje é uma tragédia, né? Quando chove. Esse relatório do Apolo, ele vai assim, ele é mais uma arma que nós temos, né? Porque a nossa arma é o conhecimento. Desde 2000, que foi o primeiro estudo que eu tive acesso, né, da prefeitura, falando do saneamento e do meio ambiente, etc. e tal, é um relatório que eu sempre me agarro nele para poder defender a não ocupação de Vargem das Flores, porque ocupando tudo, urbanizando tudo, dá para ter 900 mil pessoas e está nesse relatório. Então, isso virou quase que um mantra para mim. Depois, o da Copasa, que fala, se urbanizar, coloca o prazo de validade para a Vargem das Flores. E agora, esse relatório do Apolo, ele está abrindo a nossa visão para toda a cidade, porque a nossa luta do SOS é muito em função de Vargem das Flores, porque Vargem das Flores está ainda sendo muito atacada. A prefeita fez um decreto suspendendo os projetos, mas o loteamento clandestino não está sendo, a prefeitura não está conseguindo acompanhar e controlar o loteamento clandestino. Então, ela ainda está muito atacada. Isso sugou muitas nossas energias para ficar na defesa dessa água, dessa represa que todo mundo, né, que a região metropolitana precisa dela. Então, o governo que entra, ele ainda está se ajustando, porque com certeza é muita bagunça. Eu sou conselheira do meio ambiente, então eu acompanhei isso que o Apolo falou, né, para aprovar os prédios em áreas que alaga, ali na Avenida Maracanã. Eu tinha quase uma doença quando tinha que ir para uma reunião e a gente não conseguia impedir, mesmo falando, olha, vai alagar, gente, quando chover, né? Então, de fato, o governo passado ele tinha uma premissa que era se o empreendedor quer empreender, que empreenda. Então, todo o planejamento da cidade ficou voltado para o mercado imobiliário. Esse governo que entra tem que romper com esse paradigma, né?
romper com esse paradigma, não só em relação a não permitir, a não continuar a permitir essa construção desordenada de prédios, porque crescimento legal não significa que é crescimento... Aí, o que aconteceu? Crescimento legal não significa que é crescimento ordenado. Então, Contagem está sob ataque das construtoras ainda, e essa outra, esse outro braço das construtoras, né, que é essa indústria da enchente, como a Apolo descreveu muito bem, é outra questão que a gente ainda não tinha atinado, porque a gente não estava conseguindo, né? Então, lá no Nacional mesmo, eu vi paulatinamente áreas que antes tinha 5.000 metros quadrados e tinha uma casa, autorização para a construção de 96 apartamentos. Então, onde tinha uma família, agora vai ter 96 famílias. Isso é uma loucura, e a gente não conseguia impedir. Então, o que acontece é que nós recebemos, né, uma herança muito ruim, que são essas obras de mobilidade, que a gente ainda não está entendendo o que são essas obras de mobilidade. Nós questionamos muito, né, no ano passado, sobre o que vai ligar, como que vai ser, como é que vai funcionar os bilhetes, e nós não tivemos esclarecimento, e o governo que entrou está dando sequência à obra sem discutir com a cidade também, sem esclarecer para a cidade, afinal de contas, quais serão as melhorias. E eu fico ainda muito em dúvida em relação à obra do Maracanã, se de fato, porque quando o Maris Guia mostrou para a gente no ano passado, ela enche os olhos de qualquer um, porque inclusive tem os parques, né? Não sei se são ciliares, como você falou, porque tem a Avenida Sanitária também na obra, né? Então, uma dúvida que eu tenho é essa, se realmente essa obra tem que continuar como ela foi prevista, se a gente tem como diminuir o impacto, né? Eu cheguei até a te falar que num determinado trecho o córrego vai ser esticado, a Renata depois pode até detalhar isso mais. Agora, em relação à reunião com a Marília, eu não sei se a gente conseguiria ainda ter um acúmulo para fazer uma reunião com a prefeita ao ponto de abrir esse debate com ela. Não, eu tenho dúvida. Talvez a gente tivesse que fazer um outro momento, aí, um seminário com mais pessoas, inclusive chamando pessoas do governo, né, para a gente abrir o debate com a cidade primeiro. Eu não sei, viu, Apolo, se de cara a gente já conseguiria convencer a prefeita, porque nós estamos tentando convencer em outras pautas e não estamos conseguindo também, não. Então, às vezes, a gente tem que acumular primeiro na sociedade. Ok, Cristina. A próxima é a Carmen, em seguida sou eu, depois a Renata, depois o Maurício e o Leonardo. Carmen, a palavra é sua, companheira. Boa noite, né, a todos e todas, em especial ao professor Apolo. Eu sou Carmen Imaculada de Brito, moro aqui na Bacia do Ferrugem, né, no bairro Novo Riacho. Participo do grupo, do coletivo de antigos militantes da Juventude Operária Católica, e atualmente eu estou assessorando o mandato da vereadora Moara Saboia. Essa discussão sobre as águas, para mim, ela é uma discussão muito cara, em função de que o meu doutorado, né, eu construí uma análise sociohistórica do movimento nacional de pescadores e pescadoras artesanais do Brasil, né? E então sempre lidei muito com essa questão. Participei também durante o meu doutorado de um projeto bastante extenso no Norte Fluminense, que trabalhava com comunidades de pesca artesanal de 10 municípios. E o que eu tenho a falar aqui é mais uma proposta, né, de encaminhamento. O município hoje ele conta com uma frente parlamentar, né, que foi formada uma comissão de defesa civil para lidar com essa questão dos desabrigados, né, e dos impactos que as chuvas causaram recentemente. Eu penso que antes dessa discussão com o executivo, talvez a gente pudesse convidar o professor Apolo a fazer essa discussão junto dessa comissão legislativa, né? Convidar os 5 vereadores
que é o Léo da Academia, a Silvinha Dudu, Carlinhos Moura, a Moara Saboia e o Ronaldo Babão, e fazer com eles essa discussão. Porque, inclusive, na primeira sessão da Câmara, essa questão da canalização dos córregos, ela esteve presente. Eu penso que seria uma discussão muito bem-vinda para essa comissão, e as propostas que o professor Apolo traz, elas são muito boas, mas eu penso que se a gente for articular diretamente com o executivo, a gente terá um pouco mais de dificuldade. Então, eu penso que, num primeiro momento, promover esse debate com a população, como a Cristina está falando, né, com um ciclo de seminários e de debates, mas eu penso que também envolver imediatamente essa Comissão de Defesa Civil seja um bom caminho para a gente obter apoios importantes para quando chegar no executivo, nessa reunião mais geral, né, que a gente já tenha também outros apoios que fortaleçam a nossa proposta e o nosso discurso. É isso. Aqui, ok, Carmen. Né? Oi, professor. Responder, senão vai ficar muita coisa. Você quer responder esse bloco e aí depois você responde mais um bloco? 4 perguntas, senão perde muito. Tá bom, pode ser, né, Cris? Sim. Então, vamos lá. Pode responder, e em seguida a gente passa para as outras perguntas, que são a minha, da Renata, Maurício e Leonardo. Olha, a palavra é sua, professor. Obrigado. O Sidney foi o primeiro que falou. Tanto ele quanto a Cristina tocaram no Maracanã. Então, eu vou responder já sobre o Maracanã, que aí eu já respondo o Sidney, já passo para a Deise, e já dou uma parte da resposta da Cristina. Eu também achei que o Maracanã seria, que forma ali a partir da Três Barras, né, daquela praça Três Barras, ali na sede, eu imaginei que já era o mesmo modelo dos outros. Aí eu até cheguei a notar isso. Aí uma pessoa lá da prefeitura falou, não, você está enganado. Aí eu reuni com 4 engenheiros que estavam cuidando desse projeto da Maracanã. Fiz uma reunião de 2 horas. E aí eles me passaram o projeto. Aí eu fui na região, eu rodei todo o Maracanã. Eu fui do início ao fim. Fui até lá naquela estrada que vai para Contagem, que vai para Penitenciário ali, naquele lugar ali, né? Eu fui do início ao fim dessa obra. E, segundo eles me disseram, segundo eu vi no projeto, eles estão fazendo um esforço para não vai ter canalização como são as outras. Vai ficar aberto e com parque ciliar do lado, pequeno parque ciliar, com área de locomoção. Eu entendi aquilo como um esforço sincero de mudar o modelo, porque eu acho que se fosse para canalizar, como foi feito nas outras, a briga tinha que ser para valer. Mas como já está demonstrando uma vontade de acertar, eu falei, aí a gente tem que ter uma colaboração, porque a obra já está começando. Aliás, já começou. Eu já visitei áreas que já estão fazendo o trabalho. Aí, se não complica também demais para a prefeitura. A prefeita, ela pode ter dificuldade, porque já está em andamento. O que eu acho certo, que a Cristina propôs, e eu aceito, seria, já que agora é a nova administração escuta a população, eu proponho que a gente faça uma reunião com a equipe que está fazendo o planejamento, discuta mais detalhes dessa obra, faça eventuais propostas de melhoria e visite o local. Nós temos que ir nos locais para ver. Só olhar o projeto não dá, não. Você tem que ir no terreno. Então, pode ser que a gente consiga alguma melhora. No entanto, eu já vou adiantar que a pressão imobiliária, as casas que estão lá, que já foram indenizadas, as dificuldades que tem com proprietários, não vai ser uma grande mudança.
mas eu acho que pode melhorar alguma coisa. Mas, se for feito do jeito que eles me passaram o projeto, que eu vi, se for verdade que eles vão cumprir aquilo, que às vezes pode não cumprir, já é um progresso. Já está aceitando que não deve canalizar, que tem que fazer parque ciliar, que não pode canalizar as margens do rio, nem canalizar o fundo. O fundo não vai ser com cimento. As beiradas só vai ter uma estrutura de tipo gabião, assim, no local que o rio faz uma curva, que tem outro chegando, para não deixar arrebentar o barranco. Eles falaram que só isso, que o resto vai ser em leito natural. Eu achei que são progressos, leito natural e o parque ciliar. Mas eu concordo que pode ser feito algum aperfeiçoamento, porque a equipe está aberta, a obra já começou, e também para ajudar a prefeita, senão ela vai ter problema para todo lado. O que nós não podemos permitir mais é começar novo piscinão, novas barragens de contenção de água, que custa centenas de milhões, e canalizar rio e córrego e continuar autorizando terraplanagem e autorizando isso aí. Quer dizer, a prefeita tem que ter uma atitude bem dura de mudar o modelo. Eu acho que o movimento social ecoambiental tem que ter liberdade para conversar com a prefeita. Sabe por quê, Cristina? Eles já estão avançando muito, já tiveram reunião em Belo Horizonte, estão assinando um monte de papel, daqui a um pouquinho fala que já assinou, não pode voltar mais atrás. Eu acho que não é uma reunião da população toda com a Marília agora. Eu concordo de fazer um trabalho com as comunidades, mobilizar mais a população e vereadores. Mas eu acho que a prefeita ela tem um espírito democrático, ela podia conversar, pelo menos, com uma comissão de 5 pessoas, chamando o secretário de Obras, secretário de Meio Ambiente e da Regulação Urbana, o nome não é esse, mas parecido. Por quê? Para divertir a ela do risco que corre ficar irreversível as decisões dela. Só isso. Agora eu vou falar depois eu volto para te responder, viu, Cristina? Só falei do Maracanã. Agora é a Deise, né? A Deise colocou a questão das cabeceiras. Ô, Deise, quando a gente tem as cabeceiras, a água corre muito rápida e a velocidade é muito grande. Tem que tomar um cuidado ali naquela região, que é uma região de altitude. Normalmente, a água não fica parada lá. A água vai para a baixada. Quando tem a baixada, mas ainda 800 metros, a gente pode fazer também um enterro de entulho, reter água nos quintais, não usar calha. Agora, na várzea de inundação, na baixada mesmo, onde a água provoca aquelas grandes inundações, aí não pode fazer isso, não. Porque aí já está muito baixo, ou está muito perto do lençol. Então, a gente não pode fazer nessa parte, entendeu? Então, você tem que levar em conta a altitude. Mais pela vida das mulheres. E dos homens também, porque os homens também estão sofrendo muito, viu, gente? Os homens estão sofrendo muito, não está fácil para ninguém, né? Você entendeu, Deise? Então, é isso. É mais nas altitudes. O que não podemos é deixar a água chegar rapidamente nas baixadas. Nós temos que fazer a água infiltrar e fazer barreiras de detenção de água nos parques ciliares, nos terrenos verdes que tem para todo lado. Eu vi muito terreno público que dá para fazer parque ciliar segurando a água também. Ok? Agora, continuar respondendo a Cristina aqui. Ô, Cristina, o nome dos córregos tem a Verimar aí também, professora, tem mais professoras aí. Eu propus no relatório que as professoras pudessem pesquisar aonde a escola existe, quais são os córregos ali perto, que estão enterrados ou não,
e pesquisar com as pessoas mais velhas ou nos cartórios qual era o nome da fazenda ali e qual era o nome daquele córrego. Porque, normalmente, eles colocam a divisória da fazenda. A fazenda vai de tal lugar até tal lugar. Em geral, vai de tal lugar até o córrego tal, até o ribeirão tal. Tentar descobrir esses nomes. Porque não é possível que a cidade não tem nome de rio, só tem nome de rua. Né? Então, é importante uma pesquisa nos cartórios, e isso tem tudo escrito nos cartórios, o nome dos rios da região. E pessoas mais velhas, né? Também não é, já tem muito tempo, as pessoas, a maioria, não vivem mais. Mas é importante saber o nome dos rios e rebatizar essas ruas. Outra coisa